Pronto. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 18, versículo 9 e em diante. Vou ler, diz assim, Apocalipse 18, 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho. Todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se e chorando, gritarão: Ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Diz. Amém? Então, a partir do capítulo 17, como a gente já começou a estudar, a gente está começando a ver, no capítulo 17, ele vai dar características da Babilônia, que é a grande prostituta, que ele vai falar, e a partir do capítulo 18, no começo do capítulo 17, o anjo diz a João, que vai revelar a destruição dessa grande prostituta, que é a Babilônia, e no capítulo 18 ele começa a descrever a destruição propriamente dita, E aí, como a gente viu nas aulas anteriores, ele vai dizer como vai acontecer essa destruição da Babilônia a partir do versículo 1 do capítulo 18. E vai dizer o anúncio dessa destruição, como essa destruição ocorrerá, as consequências dela. E aí, a partir do versículo 19, ou versículo 9, que a gente leu hoje, ele vai tratar, ele vai apresentar 3 lamentos. Três grupos que lamentarão por causa da destruição da Babilônia. Lembrando, mais uma vez, que essa Babilônia aqui não é a Babilônia literal, histórica, geográfica, porque a Babilônia geográfica já tinha sido destruída há muito tempo, 530 e pouco antes de Cristo, já tinha sido destruída com o Império Persa. Então não é a Babilônia. Aí a gente pode pensar que seria uma referência a Roma, ao Império Romano. É e não é. Porque a gente entende que essa Babilônia aqui é o império do Anticristo, o império final do Anticristo, o império da besta. O reino das trevas de modo final, no fim dos tempos. Só que João ele usa Roma como um tipo, é aquilo que a gente já falou, ele usa Roma como um tipo desse império das trevas. Tanto Roma quanto Babilônia, como Egito, quando ele cita também o Egito. Então, ele vai dar características que a gente leu aqui ao longo do texto, que a gente vai falar, que são aplicáveis a Roma, o Império Romano mesmo, só que é para se referir a esse império da besta, do Anticristo. Certo?
E aí, essa passagem que a gente leu, a partir do versículo 9 até o 19, né, ela é muito semelhante, para não dizer que ela é baseada, né, no texto de Ezequiel 27. Então, se vocês quiserem já deixar aberto aí Ezequiel capítulo 27, porque a gente vai voltar muitas vezes nele. Né? Mas vocês podem deixar marcado aí, bota o dedo assim, ou então bota algum lápis, alguma coisa. Mas é muita coisa igual a Ezequiel capítulo 27. Ezequiel capítulo 27. E lá em Ezequiel capítulo 27, o profeta ele vai levar uma profecia, né, contra Tiro. Tiro era uma cidade, né, uma nação que tinha lá, uma galera lá. E que era, vamos dizer assim, na época de Ezequiel, a maior potência comercial e marítima da época. Então, e no caso, aqui na época de João, Roma era essa potência, tanto comercial quanto marítima. Né? Então, essa referência a Tiro é usada aqui por João muitas vezes aqui para se referir a Roma. É muito semelhante, até, vamos dizer assim, a estrutura do que Ezequiel escreve é muito parecido com o que João escreve. Né? E como eu acabei de falar, tipo assim, todos os reinos da terra, todos os reinos do mundo, que foram, vamos dizer assim, contrários a Deus, se opuseram a Deus e ao povo de Deus, são tipos desse reino do anticristo. Por isso que João usa, como eu falei, Babilônia, Roma, Egito. Vai, por exemplo, usar aqui uma referência que seria a Tiro, né? Então, existe essa relação, certo? Então, vamos lá. No versículo 9, ele começa o primeiro lamento. E quem é o primeiro grupo que lamenta, né, em relação à queda da Babilônia? Dos versículos 1 a 8, como eu já falei, a Babilônia foi destruída, caiu, ficou desolada como uma cidade abandonada, destruída. Virou moradia de animais, de demônios e tal. Imagina uma cidade totalmente destruída em ruínas, é isso. Essa é a imagem que João está querendo mostrar, né? Uma cidade destruída, desolada, ninguém mais vive lá, está em ruínas, só os animais selvagens, silvestres, né, habitam lá e tal. E até aves comem o resto dos corpos das pessoas, né? Então, essa cidade destruída, e aí existem esses três grupos que vão lamentar. O primeiro deles é os reis da terra. E quando ele se refere a reis da terra, são os governantes, né? Literalmente os líderes políticos. E isso vai mostrar, isso vai mostrar o aspecto político da Babilônia e a decadência desse aspecto político. Como a gente já vem falando ao longo dos estudos, né? O império do anticristo ele vai ter um aspecto político, como a gente já falou, e um aspecto religioso. E vamos dizer assim, né? Esses são os principais, né? Mas vai ter esse aspecto político e religioso. No político, ele vai governar as nações, vai fazer com que os reis da terra se unam com um só propósito, que é ir contra o reino de Deus, né? O povo de Deus. E eles vão ser contrários a Deus, a palavra de Deus e tal, tudo aquilo que a gente já estudou. E no religioso, eles vão enganar as pessoas e as nações para adorarem o anticristo. E aí, como ele engana, aí a gente viu, por exemplo, no capítulo 17, que ele revela, né, esse império, esse reinado do anticristo como uma prostituta luxuosa, cheia de riquezas e de prazeres para oferecer, e com isso ela atrai as pessoas e engana as pessoas, né? Tudo que a gente já falou sobre questão de riquezas mesmo, de dinheiro em si, de prazeres que o mundo oferece, tudo que, vamos dizer assim, o mundo oferece para enganar as pessoas, né? E até a gente leu no capítulo, agora acho que é no capítulo já no 18, né, versículo 4, que Deus ele exorta o seu povo a sair de dentro dessa Babilônia, né? Tanto para não ser participante nos seus pecados, quanto para não sofrer o mesmo juízo que vai cair sobre ela. Então, nós como igreja devemos ser diferentes, né, desse mundo. Não devemos compactuar com os banquetes, vamos dizer assim, né, que esse mundo oferece, né, e tenta nos enganar. E aí, esses reis da terra se prostituíram, né? Eles não são, vamos dizer assim, da igreja. Eles cederam a esses enganos e se prostituíram com ela. E aí eles lamentam. E o interessante é que esse lamento deles é um lamento, vamos dizer assim, egoísta.
Eles não estão lamentando porque a Babilônia foi destruída, porque eles amavam muito a Babilônia. Eles estão lamentando porque eles perderam o seu... Como é que fala? Vamos dizer assim, perderam a sua fonte de prazer, a sua fonte de luxúria, de alegria, né? Tanto que nesse versículo 9, o termo que ele usa, né, é justamente essa ideia, quando ele fala que se prostituíram e participaram do seu luxo, traz uma ideia de que eles sentiam prazer nisso, eles se divertiam nisso, eles se prostituíam com ela e era nisso que eles tinham o seu prazer. Então agora essa cidade, essa prostituta foi destruída, eles perderam a sua fonte de prazer e por isso eles se entristecem. Isso é tão verdade que eles perderam, né, a cidade que era fonte da sua luxúria e prazer, né? Isso é tão verdade que, como a gente vai falar daqui a pouco, eles... Isso é no versículo 10, né? Mas tipo, eles ficam de longe lamentando por ela. Por que ele faz essa ideia de que eles ficam de longe? Como se eles não fossem, vamos dizer assim, tipo, sofrer uma bala perdida, né? Tipo, sofrer um juízo. Eles não queriam sofrer o juízo. Então eles saíram da cidade e começaram a observar e lamentar sobre a cidade de longe. A cidade sendo destruída e eles de longe vendo aquilo, né? Então, para você ver quão egoísta era esse lamento. Eles não estavam tristes porque a Babilônia estava sendo destruída. Eles estavam tristes porque perderam a sua fonte de prazer, de luxo, né, de luxúria, né? Aí esse texto, como eu falei, vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 27, 33. O capítulo todo de Ezequiel é muito, como eu disse, é muito parecido com essa passagem de João. Aí a gente vai ler alguns textos, né? 33, né? Eu vou ler esse, aí ele diz assim, Ezequiel 27, 33. Quando as suas mercadorias saíam para o mar, você satisfazia muitas nações. Com a sua grande riqueza e com seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Então, aqui é uma referência a Tiro, né? Mas João usa essa ideia de que essa Babilônia aqui, que no caso, no contexto de João, era Roma, ele estava se referindo, trazendo o contexto dele, Roma, enriqueceu os reis da terra, deu prazer aos reis da terra, alegrou os reis da terra nas suas grandes riquezas e luxúrias, etc. E por isso é que ela lamenta, porque foi por meio da Babilônia, de Roma no caso, que esses reis da terra, né, se enriqueceram, cresceram, ganharam prestígio. E aí perderam tudo isso e agora estão chorando, né? Aí, como eu falei, eles contemplaram de longe, né? Eles contemplam de longe, que já vai falar no versículo 10. Eles olham de longe aquela destruição, porque eles não querem, vamos dizer assim, meio que participar daquilo, eles não querem que aquilo sobre para eles, né? Então, eles veem aquilo de longe e lamentam de longe. Aí, mais uma vez, Ezequiel 27, 35. Alguém poderia ler esse texto, por favor? Pronto, então vai falar, né, sobre os reis, que eles veem a destruição da cidade e ficam aterrorizados, né, os seus rostos ficam desfigurados de medo, diante de tudo aquilo que eles estão vendo. Então, além desse lamento egoísta, eles também têm medo, por isso que eles ficam de longe, é aquilo que eu falei, eles ficam de longe porque eles estão com medo de sobrar para eles aquilo ali, né? Mal sabem eles que eles vão sofrer o mesmo juízo. A gente já leu isso, exatamente, que aqueles que se prostituíram juntamente com a Babilônia também vão sofrer o juízo da Babilônia. Então eles estão meio que de longe, com medo de sofrer esse juízo, mas vai cair sobre eles também. Aí ele vai falar, né, que eles viram a fumaça do incêndio da Babilônia. Então João ele traça uma imagem de uma cidade destruída e é como se essa cidade estivesse em chamas, né? Tipo uma cidade... Não tem, por exemplo, aqueles filmes que tem, né, de medieval, filme de guerra e tal, quando o povo invade uma cidade para destruir, eles tocam fogo em tudo, né? Então vamos dizer assim, essa é a imagem. É uma cidade destruída, em ruínas,
fumaça subindo, porque tocaram fogo, totalmente destruída. E lembrem, João aqui está traçando uma imagem, um símbolo. Não significa literalmente que, vamos dizer, vai ter uma cidade, né, que seria esse império do anticristo, vai ser uma cidade lá, e essa cidade vai ser destruída. Talvez não seja literalmente isso, né? Ele está traçando uma imagem de uma cidade destruída, abandonada, desolada, para mostrar como vai ser o fim desse reino. Vai ser totalmente destruído, né? Vai ficar desolado, assolado. Então eles veem essa fumaça desse incêndio justamente como se fosse essa cidade destruída, pegando fogo, né? Aí, como eu falei, mal sabem eles, né, que eles vão também participar desse juízo. Eles se colocam de longe e lamentam sobre aquela cidade como se aquilo não fosse cair sobre eles. Mas como a gente viu, por exemplo, lá no capítulo 6, lá no capítulo 6, né, que é a sexta trombeta, que ocorre um grande terremoto e as estrelas caem e os reis da terra vão correr, vão gritar, vão exclamar. Então, esse juízo vai cair também sobre eles. E como a gente já leu também, capítulo 14 em diante, aqueles que se prostituíram com a Babilônia, participaram das suas obras pecaminosas de idolatria, impureza sexual e aí por diante, e aí por aí vai, eles também vão sofrer o mesmo juízo da Babilônia. Então, não é como se somente, vamos dizer assim, Satanás e os anjos maus fossem destruídos e o povo ruim vai ficar de boa. Não é bem assim. Eles vão ser também condenados e, como a Bíblia fala, vão ser lançados no lago de fogo juntamente com Satanás e os seus anjos. Então, o juízo que vai cair sobre esse império das trevas, a Babilônia final, escatológica, é sobre todos. Os reis, os governantes, os líderes, o anticristo e aqueles que se submeteram a eles, que têm a marca da besta e adoraram o anticristo. Aí, ele vai falar no versículo 10, no lamento, que ele faz em relação à Babilônia. Aí o lamento, entre aspas, ele fala, entre aspas, estou dizendo na citação dele, Ele diz assim, ai é uma interjeição de lamento, de sofrimento, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Então, é interessante porque eles tinham a Babilônia como uma cidade poderosa. E tipo assim, por ser uma cidade poderosa, é aquela velha questão da arrogância, de se achar autossuficiente por causa do seu poderio militar, das suas riquezas e assim por diante. E achar que nunca vai ser destruída, achar que nunca vai, vamos dizer assim, chegar a ser levada à decadência. E não foi o que aconteceu. E tanto com a Babilônia, vamos dizer assim, histórica, em uma noite ela foi destruída por um plano lá de Ciro, que foi Ciro, não foi? Acho que foi. Que ele fez lá um plano mirabolante, invadiu a cidade durante a noite, destruiu tudo e da noite para o dia a Babilônia sumiu. Então, a Babilônia, que se achava grandiosa, com todas as suas riquezas, tinha lá os jardins, como é que chama? Suspensos, acho que é esse o nome, jardins suspensos lá, e eles se orgulhavam daquilo, era uma das maravilhas do mundo antigo e tal, e é muito poderoso, ninguém pode ir contra nós. Da noite para o dia, como ele fala aqui, em uma hora, em um momento, foi destruído. Chegou o seu fim. Então, da mesma forma vai ser com o mundo e com o império do anticristo. O interessante é que Satanás sabe que vai ser destruído. A gente já leu em Apocalipse que ele sabe que o seu fim está próximo. Só que aí, o propósito dele é justamente enganar as nações. De achar que, para fazer com que as nações achem que, não, vocês não vão ser destruídos. Vocês vão reinar, governar com seu poder, com seu prestígio, etc. Então se juntem a nós, vamos fazer uma galera aqui, tal, e as nações se unem, como ele falou, o Eufrates abre, as nações vêm, se unem, Eles fazem uma aliança, vamos dizer assim, como o povo chama, nova ordem mundial, as Nações Unidas lá, todo mundo junto, com seu poder, ninguém pode nos vencer, da noite para o dia serão destruídos. Então a Babilônia, que era a poderosa Babilônia, foi destruída. Algo que as pessoas achavam, vamos dizer assim, impossível, por causa do seu poder e etc. Então, e essa falsa autossuficiência, Satanás vem
E ele fala, certamente não morrerás. Então, tipo, toda essa é algo que ele faz desde o princípio e até hoje, né? Ele o sistema de Satanás prega que o mundo é autossuficiente, que o mundo não vai ser destruído, que isso é a verdade para eles, é o prazer e tudo mais. E as pessoas vão se enganando nisso, quando na verdade é tudo contrário. Não é o que ele faz desde o princípio. Exatamente. Russell Shedd ele fala isso, comentando também essas passagens, ele diz que vamos dizer assim, o desejo da sociedade hoje em dia, às vezes não é nem riqueza, tanto ser rico, é mais o que a gente chama de estabilidade financeira, que é, por exemplo, o caso de um concurso. A pessoa que passa no concurso tem, vamos dizer assim, entre aspas, né, garantia até, né, que está concursado lá e pronto, fica para sempre. Então as pessoas procuram muitas vezes essa estabilidade financeira, justamente para, vamos dizer assim, encontrar aquela tranquilidade, aquela coisa assim, e tipo assim, dizer, pronto, agora eu estou feito, agora eu já estou tranquilo, e não confiar em Deus, né? Isso. Isso, exatamente. E tanto que, como a gente vai ver mais adiante, né? Por exemplo, na questão dos comerciantes, eles vão dizer, toda essa riqueza foi destruída, foi arruinada. Tipo, tudo aquilo que eles juntaram e conquistaram para si, e, vamos dizer assim, se confiavam naquilo, foi totalmente destruído e não vale mais de nada. Então essa é a ideia, né? Mesmo que, vamos dizer assim, a gente... E não que... É sempre aquilo, né? Não que fazer concurso seja errado, ou então procurar um emprego estável seja errado. Não é nada disso. A questão é o que está por trás disso. No que a gente está colocando a nossa confiança. Se a gente está colocando a nossa confiança no nosso concurso que a gente vai fazer, ou se a gente está confiando em Deus que nos sustenta. É aquilo que a gente já falou em aulas passadas, né? Porque hoje em dia, a Bíblia diz, Jesus fala que se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, né, o que é necessário para nós, Ele vai nos dar, serão acrescentadas a nós. Só que nós, muitas vezes, hoje em dia, temos feito o quê? Nos esforçado demais e colocado em primeiro lugar essa busca pelas demais coisas e esquecido do reino de Deus. E a Bíblia não diz, né? Falei isso já também, mas repetindo. A Bíblia não diz que se a gente buscar as demais coisas, o reino de Deus será acrescentado a nós. Não. É se a gente buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente meio que tem invertido, né, a ordem dos fatores do negócio aí, né?
E é... Essa questão da dependência falou no trabalho também, que a gente tem que sim ser ciente da total dependência de Deus, que a gente deve ter. A gente que é totalmente dependente dele. Mas também tem que ter a vida de Deus. A gente tem que sim fazer a nossa parte e também tem que sim reconhecer que a força que a gente tem provém de Deus. A gente é totalmente dependente de Deus, mas também a gente tem que fazer a nossa parte em relação a tudo. A gente tem que saber esse equilíbrio que deve ter. Isso, né? A gente também deve, até Provérbios fala, né? Não deve ser preguiçoso, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Então a gente tem que trabalhar, né? Fazer, até porque Deus fala, né? Lá em Gênesis, com o seu suor, com o seu trabalho, você vai garantir seu sustento. Então a gente precisa trabalhar, mas trabalhar confiando não no nosso braço, na nossa inteligência, na nossa sabedoria e força, mas trabalhar confiando que Deus vai nos sustentar, né? E até no trabalho a gente pode colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não quer dizer que no trabalho a gente não pode fazer aquela dicotomia que se faz, né? De secular e sagrado, né? Não. A nossa vida é cristã, é a vida cristã por completo. E a gente é cristão em todos os lugares. E o reino de Deus está em todos os lugares onde estiver um cristão ali. Então a gente pode colocar em primeiro lugar o reino de Deus, por exemplo, no nosso trabalho, né? É o velho exemplo lá do rapaz que chegou para Lutero perguntando como é que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho. Aí Lutero perguntou, como é esse trabalho? Ele disse, eu sou engraxate, engraxa sapato. Então, pronto, engraxa o sapato da melhor forma possível para eles ficarem brilhando, cobre um preço justo, trate bem os seus clientes, pronto. Você vai glorificar a Deus no seu trabalho. Então, é possível também isso, né? Não só é possível, como também vamos dizer assim, é nosso dever como cristãos, né? Fazer isso. Então, a Babilônia, que se confia tanto nas suas próprias riquezas, poderes, prestígios, etc., de uma hora para outra foi destruída, arruinada, né? E esse juízo, como a gente já falou, é repentino. É até uma palavra que ele fala lá que é subitaneidade, né? Que é um juízo súbito, né? Vem de forma súbita, né? Assim, ninguém espera e pá, é repentino. E é justamente essa ideia que João fala aqui, quando ele diz que em uma hora, né, ou em um momento, ela veio a destruição, né, veio a queda. Então esse é o lamento dos reis, né? Eles lamentam, não porque a Babilônia foi destruída, mas porque eles perderam a sua fonte de riqueza e de prazeres, de luxúria, né, de pecados, vamos dizer assim, e agora não tem mais como se relacionar com ela. Aí... bugou. Aí vem o segundo lamento, a partir do versículo 11, que agora, quem é o segundo grupo que vai lamentar? São os comerciantes, né? Que ele vai falar no versículo 11, os negociantes da terra. Esses comerciantes aqui, é a mesma palavra que foi usada no versículo... Onde é que ele fala? No versículo 3, e lá eu falei, né, que são comerciantes viajantes. Pelo menos essa palavra era mais geralmente usada a comerciantes que viajavam vendendo suas mercadorias por todo o império. Então era como se fosse, vamos dizer assim, exportadores, né? E também, além desses comerciantes viajantes, seriam, por exemplo, vamos dizer assim, as outras nações que exportavam para Roma, porque já existia muita exportação nessa época, né? Por exemplo, muitos desses, que ele faz essa lista, né, desses materiais aí, eles exportavam, por exemplo, a seda, eles exportavam da China, esse negócio de incenso, etc., eles exportavam da África, então tinha muita exportação, né? Comércio marítimo e tal, essa época já tinha isso. E aí esse segundo lamento é por parte desses comerciantes. E aí eles lamentam, como eu falei, da mesma forma dos reis. Eles não lamentam porque a Babilônia foi destruída, a bichinha eu amava tanto ela. Não. Eles lamentam porque perderam sua fonte de lucro. Basicamente é isso, né? Eles falam no versículo 11, né? Chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Então eles perderam sua fonte de lucro. Ninguém mais vai comprar a sua mercadoria. Por isso é que eles estão chorando e se entristecendo. Então o foco deles é o quê? Riqueza, ganhos, lucros, né? Tudo isso. É o foco na questão de riquezas, né? De crescimento financeiro. Aqui que a gente já falou. E que
como Jesus mesmo fala, né? É mais fácil passar um camelo por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Porque um rico, não que não exista crente rico, né? Todo mundo já sabe disso. O problema não é que não pode existir crente rico. A ideia de rico é aquele que confia no seu próprio dinheiro, na sua própria prosperidade. Como, por exemplo, dizem, né, que se você está bem financeiramente e até em relação à saúde, isso significa que a sua fé está boa. Não tem nada a ver. A gente não pode comparar, vamos dizer assim, a segurança da nossa fé e a segurança da nossa salvação com essas circunstâncias de dinheiro, de, vamos dizer assim, poderio financeiro ou até mesmo saúde. Por quê? Vamos ver o exemplo da Bíblia. Paulo era doente. Ele, praticamente todo o seu ministério, ele tinha uma doença, como ele mesmo fala, o espinho na carne, que ninguém sabe especificamente o que é. Paulo, ele mesmo fala que passou por pobreza, passou por... ele sabe o que é passar fome, sabe o que é, né, sentir frio, etc. Então ele passou por pobreza, mas ele também passou por momentos de fartura. Timóteo também era doente, tinha problema de barriga, né? Até que Paulo fala, ao invés de você tomar só água, toma um pouquinho de vinho por causa dos seus problemas lá e da sua barriga, né? Então, isso não indica que, por exemplo, você é salvo e que a sua fé está boa e a salvação sua está garantida. Não tem nada a ver. Dinheiro e saúde, etc., né? Da mesma forma, se Deus nos dá a condição de ter, vamos dizer assim, muito dinheiro, vou nem dizer muito, mas vou dizer assim, mais do que nós precisamos, não é para a gente ostentar, não é para a gente fazer... Porque quem faz essas coisas é o mundo, é aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. O mundo é que ostenta seu dinheiro, sua riqueza, e faz questão de mostrar... O povo hoje em dia é só todo mundo com correntona de ouro assim, dente de ouro e não sei o que lá, e mostrando realmente carro novo. Vou mostrar meu look, meu tênis, 80 mil reais, não sei o que lá, isso aqui. Então o povo faz questão de mostrar isso, justamente para ostentar, para mostrar, olha como eu sou rico, olha as minhas riquezas, olha como eu sou poderoso. E se Deus nos dá a condição, como Paulo fala lá em Éfeso, a carta aos Efésios, né? Se Ele nos dá essa condição, não é para que a gente, de ter mais do que a gente precisa, não é para que a gente ostente, mas para que a gente tenha com o que ajudar os outros, com o que ajudar o próximo. Um irmão que está na igreja e, sei lá, pode estar passando dificuldade, um desemprego, algo do tipo, você tem condições, você vai lá e ajuda. Isso assim, isso deve ser algo natural da nossa parte. É o que a gente vem estudando nos agrupos, né? Nesse último livro que a gente estudou. E comunhão também tem a ver com a questão de você compartilhar bens, você ajudar o irmão que tem necessidade. A igreja lá de Atos fazia isso. E a igreja lá é a mesma igreja de hoje. O Espírito Santo que foi lá sobre aquela igreja é o mesmo Espírito Santo que está sobre a igreja hoje. Então, as obras não podem ser diferentes. É a mesma igreja. Então, a gente não pode, vamos dizer assim, juntar riquezas, juntar tesouros, como Jesus fala, aqui na terra, até porque esses tesouros de nada valem, vão passar, a ferrugem e a traça vão destruir tudo. A gente precisa, na verdade, juntar tesouros no céu, onde a traça e tal não vai destruir, né? E esses comerciantes não, eles tinham foco nessas riquezas, nesses bens materiais, né? Aí outro texto que se relaciona com isso, lá de Ezequiel, é o versículo 27 e o versículo 36. Alguém pode ler esses dois versículos, por favor? Pronto, então aí, nesses dois versículos, ele está falando justamente sobre o lamento dos comerciantes, né, em relação, no caso lá, a Tiro, né, que era essa grande potência comercial e marítima. Então,
Da mesma forma, aqueles comerciantes lamentavam porque perderam a sua fonte de riqueza e de lucro, aqui esses comerciantes fazem isso, né? Porque justamente a mente dele, os olhos dele estão focados só nisso: lucro, dinheiro, riqueza, tal. Aí, como eu falei, né? Esse termo comerciante se refere a exportadores, né? Que vendiam suas mercadorias para, no caso, Roma, aqui no contexto de João, e comerciantes viajantes que viajavam ao redor do império, né? E vendiam seus produtos, né? Aí, João ele vai fazer uma lista, né, dessas mercadorias. E essa lista, ela faz referência também, como eu falei, é muito semelhante, né, ao que tem lá em Ezequiel 27, do versículo 12 ao 24. Aí, vamos ler esse texto. Alguém poderia ler esse texto? Ezequiel 27, do 12 ao 24, por favor. Então, lá em Ezequiel, né, o profeta ele faz essa lista de mercadorias que Tiro comercializava e ele fala as nações que faziam esses comércios. Aqui João não fala das nações, mas pelo contexto histórico, que a gente entende que João está se referindo a Roma, tanto que a lista, se você for comparar, né, essa lista lá de Ezequiel com essa lista aqui que João faz aqui, tem algumas diferenças, algumas mercadorias diferentes. Por quê? Porque justamente lá Ezequiel estava se referindo a Tiro, então Tiro comercializava algumas coisas, e aqui o contexto que João está utilizando é o de Roma. Então ele usa os materiais, né, os produtos que Roma comercializava. Por isso que tem algumas diferenças. E aí pelo contexto histórico a gente entende que da mesma forma que Tiro exportava de outras nações tantas coisas, como a gente leu, né? Ele comercializava com várias nações. Aqui, Roma também comercializava com a China, com a Arábia, com a África, com... Como é o que tem lá para baixo? Nem sei se é mais para baixo, mas Somália. Então, ele comercializava praticamente com o mundo inteiro, através dos seus comércios, dos navios, né? Comércios marítimos, justamente. E aí, existe essa lista, né? E como eu falei, a diferença que existe nessas duas listas é porque uma é de Tiro e outra é de Roma, vamos dizer assim. E aí a gente vai falar sobre essa lista.
essa lista que João fala, que João lista, né? Uma lista que ele lista, ele faz essa lista justamente para mostrar, vamos dizer assim, o luxo e a riqueza de Roma, no caso aqui dessa Roma, né? Que é Babilônia, que no fim das contas é o Império do Anticristo. Então ele faz essa lista para mostrar justamente a exploração econômica e o luxo que Roma tinha, que essa Babilônia tinha. Aí, por que luxo, né? E por que exploração econômica? Por que esse luxo? Por que essa lista faz referência a essa questão de poder? Vamos ver. Em primeiro lugar, ele separa, vamos dizer assim, em 6 grupos, né? Se a gente for analisar, são 6 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos metais e pedras preciosas. Quando ele fala ouro, prata e pedras preciosas, né? Pérolas. Esse é o primeiro grupo. E não precisa explicar muito que isso aí se refere a pessoas ricas, né? Pedras preciosas, ouro, prata. Somente nobres e ricos tinham acesso a essas coisas. Pobre tinha um cheixo lá e olha lá. Então, isso aqui é para rico. Então, isso aqui já mostra que Roma tinha abundância disso, tanto que muitas coisas que as pessoas construíam eram banhadas a ouro, eram cobertas de ouro, porque as pessoas ricas lá, que tinham muito dinheiro, né, nesse império, faziam questão de, como eu disse, ostentar e mostrar, eu tenho dinheiro, vou colocar isso aqui de ouro, vou colocar isso aqui. Tanto que o povo abusava tanto do ouro que chegou um momento que, tipo assim, era tipo assim, como se todos os ricos tivessem coisa de ouro. Aí agora ter ouro não era mais muita coisa, né? Vamos dizer assim, entre os ricos. Aí eles depois começaram a fazer as coisas de prata. Aí prata passou também a ser um item de luxo. Tá? Aí começaram a fazer as coisas de prata lá, sei lá, bandeja de prata e não sei o que de prata. Então, e aí, assim por diante, metais, pedras preciosas, pérolas e etc. Né? Então, esse primeiro grupo já mostra, né, esse luxo, essa riqueza que tinha nesse império, nessa Roma, né? Aí, o segundo grupo é o de tecidos luxuosos, tecidos caros, né, e luxuosos, que ele vai falar no versículo 12, né? É linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, né? Então, esses 4 aí formam esse outro grupo que é de tecidos luxuosos. Só para vocês terem uma ideia, uma túnica de linho fino, né, nessa época, era comercializada por mais ou menos 7.000 denários. Aí, o que é um denário? É o salário de um dia de um trabalhador. Então, para você comprar uma túnica de linho fino, você teria que trabalhar 7.000 dias. Aí, os comentaristas, eles fazem, tipo, uma conversão, né? Tipo assim, nos Estados Unidos, o salário de um dia, em média, né? Pelo menos na época do comentário, era $40. Que o salário, em média, das pessoas é $40 por dia que eles ganhavam, né? O salário mínimo lá e tal. Então, $40 por dia. Você entender que o salário em médio é $40 por dia, você tem que trabalhar 7.000 dias para comprar uma túnica de linho fino, seria algo em torno de $280 mil. Uma túnica de linho fino, fazendo essa conversão, né? $280 mil. Aí a gente fica, caramba, muito caro. Só que hoje em dia tem roupa cara desse jeito. E joias que o povo compra por sei lá quantos, né? Então você vê, isso não é algo de hoje, né? Isso já é algo que já vem de muito tempo atrás, né? Parece que o que aconteceu é que, sei lá, as cifras parece somente aumentaram. Né? Mas essa questão de valores exorbitantes, riqueza e tal, e busca por isso já é muito antigo. Aí, por exemplo, outro exemplo é que a seda, né, que é material de seda, era importado da China, como eu falei. Então você pensa, onde é que fica Roma, né? Fica aqui na Europa, aqui, por aqui, né? Itália e tal, Roma. Eles iam lá para a China, ou no caso, navios da China vinham, né? Para deixar a seda. Eles importavam o negócio lá de longe. Para você ver, tipo assim, quão grande era esse comércio de Roma, quão tamanho era esse poderio marítimo de Roma. Praticamente todo mundo antigo, Roma, tinha esse comércio, né? Tinha essas relações comerciais. Eles importavam seda lá da China, né? Então eram coisas extremamente caras, extremamente onerosas e tipo assim, que vinham de todo lugar do mundo. Essa era Roma. Aí o terceiro grupo é o grupo de madeiras e materiais de construção. Que ele fala ainda no versículo 12, né, que é todo tipo de madeira, na NVI ele traduz como cedro,
peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, né? Então eram madeiras caras, madeiras compensadas, né? É madeira cara mesmo. Acho que não é nem jatobá, acho que é mais que jatobá. Jatobá é caro, meu amigo, não tem condição não. Então eram madeiras realmente muito caras, que eles comercializavam, além de mármore, ferro, bronze, etc., para fazer as suas construções, né? Aí vai dizer que os ricos, principalmente imperadores, né, ricos, nobres lá do império, eles pagavam o equivalente, fazendo a mesma conversão, né, o equivalente a 2 milhões e meio, entre 2 milhões e meio e 5 milhões de dólares, né, para fazer mesas com essas madeiras. O equivalente, né, que eles pagavam para se fazer uma mesa com esse tipo de madeira, o equivalente hoje em dia é 2 milhões a 5 milhões de dólares. Uma mesa. Para você ver, né, tanto, vamos dizer assim, o dinheiro que eles tinham e quanto eles faziam questão de gastar para mostrar sua riqueza, seu poder. Então essa lista já está mostrando isso. Aí o quarto grupo é o de especiarias e perfumes, né? Que ele fala no versículo 13, né? Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes. Então essas especiarias, né? Eles importavam, né? Da África, da Somália e de outros lugares do mundo. Então eram especiarias que vinham de lugares especiais e vinham diretamente para Roma, né? Eles faziam questão, vamos dizer assim, de ter o melhor, vamos dizer assim. Eles não queriam saber, vem lá da China, lá do outro lado, não quer saber não, manda para cá. É quanto? É isso, toma. Então, tipo, eles não faziam questão, se era para gastar, meu amigo, gastava, porque eles tinham todo o dinheiro e, vamos dizer assim, poder financeiro do mundo, né? Vamos dizer assim. Então eles importavam de vários cantos do mundo essas especiarias, né? Canela, incenso, mirra e perfumes. E é interessante porque Jesus, né, ele nasceu de uma família pobre, num contexto pobre, mas os reis que foram até ele, né, aquele pessoal que foi lá, levou a ele incenso, mirra, né, aquelas especiarias lá. E por quê? Né? Porque justamente eles consideravam ele como um rei digno de receber isso. Eram especiarias caras, que eram somente para pessoas, né, da nobreza, do pessoal rico, e levaram isso para Jesus, porque consideravam ele digno de receber esse tipo de presente, né? E a gente sabe que ele, na verdade, né? De receber muito mais do que só aquilo, né? Que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí o quinto grupo é o grupo dos alimentos. Aí esse grupo dos alimentos é interessante porque os alimentos em si não são caros, né? Por exemplo, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, né? O alimento em si não é caro. O que tornava isso algo, vamos dizer assim, né, espantoso, eram as quantidades exorbitantes que eles tinham. Por exemplo, o imperador lá de Roma, que é Vitélio, o nome dele, imperador Vitélio, é dito, né, que ele gastava aproximadamente, em média, 20 milhões de dólares por comida ao ano, durante o ano. Se a gente fosse colocar por meses, né, é como se fosse quase 1 milhão e meio, né? Não, mais de 1 milhão e meio por mês com comida. Mas a gente fazer uma feira de 1 milhão e meio. Tá doido, é comida demais. O bicho comprava Heinz e tava nem aí. É por isso que... Hã? Não comia. A ideia não é que ele comia tudo. Ele comia muito, tanto que por isso que, por exemplo, em filmes, esses filmes de antigamente, por que vocês acham que quando eles vão retratar um rei ou alguém poderoso, um imperador, eles são, né, mais cheinhos assim? Justamente porque eles gastavam muita comida, muito dinheiro com comida e comiam lá até ficar cheião. Não é à toa, né, que eles são retratados dessa forma, porque a grande maioria deles era realmente assim, eram mais, né, fofinhos. Então eles comiam muito
Mas não comiam 1,5 milhão por mês. Eles comiam e o que não quisesse mais gastavam, porque no mês que vem tinha mais 1,5 milhão para comprar o que quisesse. E, sei lá, eu não acredito que eles davam, vamos dizer assim, para os escravos, né? Fazendo uma boa ação. A maioria desses bichos nem era bom. Então, não sei, né? Hã? Devia. Então, esse grupo, né, das comidas tem essa questão, né? Eles extrapolavam qualquer senso, vamos dizer assim, de saciedade, vamos dizer assim, né? Tanto que esse imperador gastava mais de 20, o equivalente, né? Ele não tinha dólares na época, mas a 20 milhões de dólares com comida por ano, né? É muita coisa. Aí o último grupo é o de seres vivos, né? Que são animais e escravos, né? Que ele fala no versículo... A partir do versículo 13, né? No versículo 13 que ele fala... Bois, ovelhas, cavalos e carruagens, aí corpos e almas de seres humanos, né? E é interessante a forma como ele fala, né? Corpos e almas de seres humanos. Ele não fala assim, pessoas ou seres humanos, né? Mas é justamente para mostrar, vamos dizer assim, como eles eram considerados ferramentas mesmo, assim. São corpos e almas de seres humanos, tipo, né? Uma coisa assim, né? Sem valor. Era justamente, eram usados como escravos, né? E tanto animais também eram usados para a realização de trabalhos, né? Aí eram grandes rebanhos, uma grande quantidade de animais vindos de vários lugares do mundo também, importados, né, de vários lugares do mundo. E em relação aos escravos, uma coisa interessante, porque não ter escravo nessa época aqui em Roma, no Império Romano, era uma coisa inimaginável. Até famílias pobres tinham, no mínimo, 3 a 4 escravos. Até famílias pobres tinham de 3 a 4 escravos. Aí, cara, uma família pobre tinha 3 a 4 escravos? Sim, porque o mínimo que era considerado assim, para você ter de escravos, era 10. Então, um pobre ele tinha 3 ou 4 porque ele era pobre, né? Mas o mínimo, vamos dizer assim, era 10 escravos. E eles só consideravam muitos escravos quando chegava ali perto de 200. Está com 190 e poucos escravos. Agora tem muito. 50 não é muito, não. 200 é muito. Então, tipo, eles tinham essa cultura de escravizar e eles tinham escravo, era escravo. Tem até um dos comentários que eu li lá, ele fala que, se eu não me engano, cerca de 20% do Império Romano era de escravos. Hã? Então, tipo assim, muita gente era escrava. Tinham muitos escravos no Império Romano. E tipo assim, como eu falei, todo mundo tinha escravo. Até os pobres tinham escravos, né? Então essa cultura lá de escravidão era comum, né? E tipo, a gente vê que mesmo assim isso ainda continua acontecendo hoje.
Acaba ficando, eles sempre buscam a saciá-lo com essas coisas. Só que eles nunca vão chegar. Por isso que eles sempre querem mais, para poder preencher esse vazio. Só mais que uma hora preenche esse vazio para poder. Exatamente. E tem um livro de Jonas Madureira, que é aquele Inteligência Humilhada. É muito bom aquele livro, véio. Sério mesmo. Quem... Hã? Não, eu nunca tinha lido. Aí eu via só o povo dizendo, é um livro muito bom, muito bom. E eu, por que esse livro é tão bom? Aí agora eu fui ler e vi que realmente é muito bom. Aí tem uma hora lá que ele falando sobre o homem, né? Tipo assim, falando sobre o homem, a constituição do homem. Aí ele vai falar sobre a alma do homem. Que no Antigo Testamento tem uma palavra que designa isso, que é nefesh. E essa palavra também é usada para se referir à garganta. Tanto alma como garganta, né? E como assim? Qual a relação? É a ideia de saciedade. Aí ele fala até que o homem é um homem desejante. Ou seja, quando fala a alma do homem, usando esse termo, né, nefesh, é a ideia de que o homem é um homem, tipo, um homem que deseja, que anseia. Por isso que o Salmo 42 faz sentido quando a gente entende a alma dessa forma. Que ele fala, né? Como a costa anseia por águas. Tipo, todo aquele negócio de dizer que anseia por Deus, deseja Deus. E tipo, ele vai dizer que o homem, por si só, o homem, de forma, sem fazer esforço, de forma natural, o homem já é esse ser, como tu falou, insaciável, que deseja as coisas. E ele tem dentro de si essa questão de desejo, de querer suprir esse desejo. E a gente sabe que o único que pode satisfazer completamente esse desejo é Deus. Esse anseio do homem. Porque foi Deus que criou. É como é Agostinho que fala, né? Nos criaste para ti e só em ti nós encontramos satisfação, alguma coisa assim. Então, só em Deus a gente encontra satisfação. Só que o homem, depois da queda, ele não quer ter relação com Deus, ele não quer se submeter a Deus. Por isso ele busca satisfazer esse desejo da sua alma, né, em todo canto que ele pode. Com comida, com riqueza, com, sei lá, prazeres, com tudo, mas nunca vai preencher. Pelo contrário, parece que o vazio só vai aumentar. Porque ele, tipo assim, ele imagina que ele tem um negócio desse tamanho para preencher, né, o seu vazio. Só que à medida que ele vai utilizando aquilo vai se tornando cada vez menor para ele e aquilo já não preenche mais nada. Então aquilo ele vai procurar outra coisa. Enquanto ele não encontrar Deus, o seu vazio vai permanecer para sempre. E é justamente essa ideia. A nossa satisfação é só em Deus. Não tem nada que nos satisfaça de forma plena, completa, a não ser Deus. É por isso que quando a gente tem Deus, a gente consegue passar por momentos de dificuldades e se alegrar, como a Bíblia diz. Se alegre nas provações. Como é que é possível? Porque a gente já está satisfeito. A gente já tem a satisfação. A gente não precisa, como fala o Salmo 23, né? Nada me falta. De nada eu tenho falta. Então eu já estou satisfeito no meu bom pastor, em Deus, em Cristo. Então eu posso passar por fartura, pobreza, fome, nudez, seja o que for. Eu tenho Deus, eu estou de boa. É isso que nos satisfaz, né? Não riquezas desse mundo ou nada que o mundo possa nos oferecer. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, comentário? Vamos continuar. Aí ele fala, né, que no versículo 14, né, falando, tipo, esses comerciantes, eles dizem, né, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Aqui ele não está falando de fruta, literalmente fruta, maçã, né, sei lá, caju, sei lá. Ele não está falando de frutas em si. Ele está falando, vamos dizer assim, do deleite que ele tinha nessas coisas, nessas riquezas, nesses prazeres que a Babilônia aqui oferecia a eles. Então, esses frutos que ele tinha de provar dessas coisas, esse deleite, esse prazer, né, se foram. A luxúria e a riqueza foram destruídas junto com a Babilônia. Tudo aquilo que eles provaram e se deleitavam e se alegravam e, né, se empanturravam, acabou-se. Foi destruído. E foi destruído de uma vez por todas. Não voltará mais, como ele fala no versículo 14. Né? Todas as riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram e nunca mais serão recuperados.
Deixa eu ver se é aqui nesse versículo que ele fala isso. Esse é o 14, né? Se eu não me engano, porque eu não sei, mas se eu não me engano é aqui nesse versículo 14 que ele usa três partículas de negação lá no grego, que é tipo nunca, não e não, para enfatizar realmente, enfatizando, né, enfaticamente, que não vai ter volta nunca mais, foi destruído e acabou. E da mesma forma vai ser com o império do anticristo. Os reis da terra vão se alegrar, vão festejar, vão se deleitar, vão sentir prazeres, luxúrias, tal. Vão perseguir a igreja, vão se colocar no poder, vão se achar poderosos acima de todos. Mas quando for destruído, tudo isso vai ser destruído juntamente e não tem mais volta. O império do anticristo não volta mais. Quando for destruído, acabou-se. Eles vão ser lançados para ser julgados, né, no lagar da ira de Deus e fim. Não tem mais volta. Então, essa é literalmente a definição de que é algo passageiro, né? Vai ser um prazer, um deleite passageiro. Porque quando acabar, acabou. Não vai ter mais. Vai passar e não tem mais. Não volta mais nunca. Nunca mais voltará. De forma enfática. Né? E da mesma forma como os reis, né, eles também ficam de longe. Ele fala no versículo 15. Os negociantes dessas coisas, né? Eles se enriqueceram à custa dela, então eles se enriqueceram por causa da Babilônia. Eles ficam de longe, amedrontados, vendo o tormento dela, o sofrimento e a destruição dela, e vão chorar e se lamentar, né, falando essa lamentação que ele fala no versículo 16. Ficam de longe, é a mesma ideia, eles com covardes, né, de longe, só vendo a destruição, sem querer que não sobe para eles, mal sabem eles, né. Aí no versículo 16 eles lamentam, né, dizendo: ai, a grande Babilônia, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Então ele mostra o luxo dessa grande Babilônia, né, linho fino, pérolas, ouro, vestes vermelhas, púrpura, tal. Era uma coisa muito luxuosa, muito cheia de riqueza, de poder e suntuoso, né, assim. E essas características é muito semelhante a características que ele fala lá no capítulo 17 da prostituta, né? Que é a prostituta lá do capítulo 17. Ela estava... onde é que ele fala? No capítulo 4, né? Estava vestida de púrpura, vermelha, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, né? Então é semelhante, porque é a mesma coisa, né? Prostituta é a Babilônia. Então, ela que estava vestida assim, de tanto luxo, glória e tal, riqueza, como ele fala no versículo 17, em apenas 1 hora, toda essa riqueza foi arruinada. Tamanha riqueza foi destruída. É como se eles estivessem vendo toda aquela riqueza e estivessem lamentando, dizendo assim, qual é aquela passagem que tem não sei o que lá. Eita, agora esqueci. Não, uma passagem que alguém gasta um dinheiro lá e parece que uma galera lá, não sei se é os discípulos, fala: esse dinheiro poderia ter sido usado para comprar coisa para os pobres. Sim, é a mulher que lava os cabelos, né? Que lava os pés com o cabelo. Usa condicionador. Usa Elseve, né? Que lava os pés com o cabelo, né? Com alabastro lá, sei lá. Aí os discípulos falam, né? Oxe, tá gastando esse negócio aí, poderia ser usado para comprar coisa para os pobres, né? A gente sabe que eles estavam sendo... Não eram os discípulos, né? Ou eram os fariseus, não sei. Os discípulos, né? A gente sabe que eles estavam sendo meio que, entre aspas, né? Hipócritas, né? Vamos dizer assim. Eles não estavam com aquela realmente intenção de comprar coisas para os pobres. É como se fosse aqui justamente o que esses reis estão dizendo, né? Tipo assim, olha, toda essa riqueza foi arruinada. É como se a gente estivesse dizendo assim, está desperdiçando essa riqueza todinha. Não podia ter pegado essa riqueza e separado ali, destruir a cidade, a parte da riqueza, né? Não, destruiu tudo junto. Como? É como se ele estivesse dizendo, né? Essas riquezas foram todas desperdiçadas, né?
Era tanta riqueza e foi desperdiçado para nada, né? Mas a gente sabe que isso é o juízo de Deus, né? E essas riquezas foram julgadas juntas porque eram, vamos dizer assim, instrumentos, né, pelos quais os homens pecavam. Então essas riquezas foram arruinadas, como ele fala no versículo 17. Né? E o juízo ele é repentino, como eu falo mais uma vez, em uma hora, em um momento, né, de uma hora para outra, foi arruinada, em apenas uma hora. E aí é interessante que lá em Tiago, ele exortando justamente os ricos, ele fala uma coisa que poderia se aplicar, por exemplo, aqui a esse caso da Babilônia, né? Versículos 2 ao 5 do capítulo 5. Ele fala assim, né? Tiago 5, versículo 2. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem delas testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e vocês que retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Até aí, né? Então, justamente, né? Tiago está exortando os ricos, né? Que ele tanto que na carta dele ele fala sobre ricos, né? Lá no capítulo 2. E aqui ele está exortando justamente esses ricos que se apegavam às suas riquezas, tipo, se amavam as suas riquezas, se confiavam nas suas riquezas, mas tudo isso vai ser corroído, né, com a ferrugem. E, como ele fala também, muitas dessas riquezas são conquistadas, né, de forma ilícita, com roubo e com corrupção, né? E aí ele fala, o sangue daquelas pessoas que vocês, né, extorquiram e tal, clama contra vocês, né? Da mesma forma, é tipo assim, a gente vê toda essa corrupção no Brasil rolando solto e parece que nada acontece e nada muda, né? E tipo, parece que a pessoa olha assim, onde está a justiça? A justiça será feita no dia do juízo. Ali, toda aquela corrupção que ficou, entre aspas, impune, vai ser julgada de uma vez por todas, pelo maior juiz de todos. Não é Moro, é Deus. Então, de forma final, essa corrupção vai ser julgada, vai ser destruída, vamos dizer assim. Né? Então, justiça vai ser feita no fim. Né? Cabe a gente esperar em Deus. Aí, essa parte é pequena, dá tempo. Hã? É o primeiro que toca ainda. Relaxa. Dá tempo. E aí ele vai falar sobre o terceiro grupo, né, que é o terceiro lamento, que ele fala a partir do versículo 17, que são os capitães e marinheiros. Como ele fala, na NVI ele traduz como piloto, mas a palavra é tipo timoneiro, é o pessoal que fica no timão do navio, né, e controla o navio. Então, são os marinheiros, os capitães, vamos dizer assim, todos aqueles que, como ele fala ao longo do versículo 17, todos aqueles que obtiveram lucro, né, conseguiram comercializar, vamos dizer assim, conseguiram sucesso no comércio marítimo. Tanto marinheiros, pessoas que trabalhavam em navio, timoneiro, piloto de navio, tudo. Todas as pessoas que têm a ver com o comércio marítimo, que era o principal de Roma na época, vão lamentar por causa dessa destruição, né? Porque, mais uma vez, é um lamento egoísta porque eles perderam a sua fonte de lucro. Perderam, não vão ter, vamos dizer assim, como trabalhar mais por aquela cidade, né? Que foi destruída. E aí, todos que se beneficiaram desse comércio marítimo, lá em Ezequiel 27, 29, fala sobre isso. Aí não vai ler, né? Por causa do tempo. Mas quem quiser ler depois, pode ler. Aí, mais uma vez, eles lamentavam de longe, é a mesma ideia de ficar de longe, covardemente, né? Sem querer se envolver com aquele juízo. Mais uma vez, mal sabem eles. Aí, no lamento deles, eles falam, quem é como a Babilônia? E eles também lá em Ezequiel, se eu não me engano, ele fala, né? Quem é como Tiro, alguma coisa assim, não sei. Mas eles perguntam, quem é como a Babilônia? Né? Como se estivesse dizendo assim, essa Babilônia foi uma cidade poderosa, grandiosa, quem será como ela? Quem pode se igualar a ela? Mais uma vez, é aquela mesma ideia de orgulho, de soberba, de arrogância. De eles se acharem
autossuficientes por causa do seu poder, por causa do seu luxo, como a gente viu na lista lá das mercadorias, né? Coisas, valores exorbitantes, que eles tinham condição lá de comercializar, então eles confiavam nisso, no seu poder financeiro e pronto, se achavam os poderosos. Sendo que, quem é como a Babilônia? É a pergunta que eles fazem. E a gente responde, ninguém, mas Deus é maior que ela. Né? E Deus é que é o poderoso que vai julgar essa cidade aí, que se acha poderosa e grandiosa. Né? Então, por mais que o mundo se... Eu botei esse texto de Provérbios, que é um texto que eu gosto, que ele vai falar... Basicamente, ele fala assim, que o orgulho e a ganância precedem a queda. Então, antes da queda, vem orgulho e ganância. Todos aqueles que se orgulham e se vangloriam, vão chegar um momento que vão cair. Né? Eu gosto desse texto. Aí é só isso. Aí... Deus vai trazer juízo sobre a Babilônia. Né? Então, a Babilônia poderosa, que se achava autossuficiente, de uma hora para outra, vai sofrer um juízo e vai acabar. Não vai mais existir. Né? Se orgulho da sua riqueza e poder, é o que a gente falou, e a sua destruição será repentina. Quando Deus vier para julgar, acabou-se. Né? Nunca mais vai ter ninguém que comercialize com ela ou que habite nela. Né? Vai ser uma cidade destruída, assolada, desolada. E aí esses capitães e marinheiros vai dizer no versículo 19, né, que eles jogam pó na sua cabeça. Isso é um sinal de luto, jogar pó sobre a cabeça. Né? Tem ao longo de toda a Bíblia, né? Coloca pó na cabeça e se veste com um pano de saco, pronto. É sinal de luto, porque eles estavam tristes, né, enlutados por causa da destruição da Babilônia. Em Ezequiel 27:30, é a mesma coisa, o pessoal lá do comércio marítimo... como é que fala? Jogam pó também na sua cabeça como sinal de luto. Né? Então, eles estão enlutados por causa disso. Aqui eles jogam pó. Ele fala que joga pó, né? Mas dá no mesmo, tem pó na cabeça. E aí, por fim, eles lamentam, né, pela cidade de longe, com medo de se envolver no juízo, mas, como eu falei, mal sabem eles que eles vão ter o mesmo fim. Eles vão compartilhar do mesmo juízo, porque se prostituíram com a Babilônia. Certo? Então é isso. Amém? Então é isso. Nós, como igreja, só temos que seguir o conselho, a exortação de Deus, né? No versículo 4, de não se envolver com a Babilônia. E nos mantermos santos e separados dela. Não se envolver com seus pecados e não sermos seduzidos os enganos dela. Amém? Então vamos encerrar. Tchau, galera. Valeu.